Você já sentiu que a vida está pesada demais, que as forças estão acabando e que seria mais fácil simplesmente parar? Essa sensação de cansaço profundo, de derrota antecipada, de olhar para a frente e não ver mais nenhuma luz no fim do túnel. Eu sei que você já esteve ali, ou talvez esteja agora mesmo neste exato momento, sentindo o peso esmagador de tudo que aconteceu e de tudo que ainda precisa enfrentar. E é justamente por isso que hoje eu preciso falar com você sobre algo que o inimigo mais quer roubar da sua alma: a vontade de continuar, a coragem de viver, a certeza de que vale a pena seguir em frente mesmo quando tudo grita o contrário. Porque veja bem, desistir de viver não significa necessariamente tirar a própria vida, embora para alguns chegue a esse ponto tão desesperador. Desistir de viver é acordar todos os dias sem propósito. É respirar apenas por obrigação biológica. É existir sem realmente estar presente. É deixar que a rotina apague completamente a chama que Deus acendeu dentro de você. E eu preciso ser honesto com você agora. Isso não é o que Deus planejou para a sua vida, mas também não é algo que vai mudar sozinho enquanto você fica parado esperando um milagre cair do céu, sem que você se mova, sem que você tome decisões, sem que você lute pela sua própria restauração. Eu quero te levar até um momento específico nas Escrituras, um momento onde encontramos um homem completamente destruído, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente devastado. Estou falando de Jó, e eu sei que você já ouviu falar dele, mas hoje eu quero que você veja além da história que te contaram na escola dominical. Jó não era apenas um homem rico que perdeu tudo e depois recuperou em dobro, como se fosse uma história de final feliz da Disney. Jó era um homem real que enfrentou uma dor tão profunda que chegou ao ponto de amaldiçoar o dia em que nasceu. Está lá em Jó, capítulo 3, versículo 1. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Imagine a intensidade desse sofrimento. Um homem íntegro, temente a Deus, que em um único dia perdeu todos os seus filhos, toda a sua riqueza, e depois foi acometido por uma doença horrível que cobriu seu corpo de úlceras malignas da planta dos pés ao alto da cabeça. Jó sentava nas cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha, e sua própria esposa, a mulher que deveria estar ao seu lado, disse a ele: amaldiçoa a Deus e morre. Essa era a sugestão dela, a solução que ela via. Desiste, acaba logo com isso. Para que prolongar esse sofrimento? E olha que interessante, essa mesma voz ecoa hoje na mente de muitas pessoas, sussurrando que não vale a pena continuar, que o melhor é desistir, que a dor nunca vai passar. Mas eu preciso que você entenda o contexto cultural daquele tempo. Na sociedade do antigo Oriente Médio, a riqueza e a saúde eram vistas como sinais diretos da bênção de Deus e a pobreza e a doença como sinais de maldição ou pecado. Então, quando Jó perdeu tudo, não foi apenas uma perda material ou física, foi uma perda de identidade, de status, de credibilidade perante toda a comunidade. As pessoas que antes o respeitavam agora zombavam dele, conforme ele mesmo relata em Jó, capítulo 30, versículo 1. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Imagine você, que era respeitado, admirado, próspero, agora sendo motivo de piada para jovens cujos pais você nem considerava dignos de trabalhar para você. Esse é o nível de humilhação que Jó enfrentou, e ainda assim, mesmo no capítulo 3, quando ele amaldiçoa seu nascimento, mesmo quando ele diz: por que não morri eu desde a madre? Ele não amaldiçoa a Deus, ele não comete suicídio, ele não simplesmente desiste e se entrega. Jó continua vivendo, continua questionando, continua buscando respostas, continua se posicionando diante de Deus, mesmo sem entender o porquê de tanto sofrimento. E sabe o que isso me ensina? Que estar quebrado não é pecado, que questionar a Deus
em meio à dor não é falta de fé, que chorar e lamentar não é fraqueza. O que seria pecado, o que seria realmente desistir, é virar as costas para Deus e escolher a amargura permanente, escolher deixar que a dor defina quem você é para sempre. Jó atravessou 37 capítulos de questionamentos, de debates com amigos que mais o acusavam do que consolavam, de lutas internas entre sua fé e sua realidade dolorosa. Mas veja, ele atravessou, ele não ficou estacionado na dor do capítulo 3. Ele caminhou por toda aquela jornada até chegar ao capítulo 42, onde finalmente encontra a restauração. E aqui está algo que muitos não te contam. A restauração de Jó não veio porque ele parou de questionar ou porque ele simplesmente aceitou tudo com um sorriso no rosto. A restauração veio depois que ele teve um encontro real e profundo com Deus, depois que Deus mesmo respondeu a ele do meio de um redemoinho e mostrou sua soberania, seu poder, sua grandeza incompreensível. Foi esse encontro que transformou Jó, não a resolução dos seus problemas, mas a revelação de quem Deus realmente é. Agora eu quero fazer uma pergunta direta para você que está me ouvindo. Quantas vezes você tem buscado respostas para seus problemas, mas não tem buscado um encontro real com Deus? Quantas vezes você tem pedido para Deus mudar suas circunstâncias, mas não tem permitido que Ele mude você primeiro? Porque veja bem, o que sustenta uma pessoa em meio ao vale mais escuro não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus. Jó, no final, não diz: agora entendo tudo o que aconteceu comigo. Ele diz no capítulo 42, versículo 5: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. A diferença não foi ter respostas, foi ter revelação, foi ver Deus de uma forma nova, mais real, mais íntima, mais transformadora. E quando você vê Deus dessa forma, quando você realmente experimenta a presença dele, algo muda dentro de você. Uma força que você não sabia que existia começa a brotar. Uma vontade de viver que não depende das suas circunstâncias, mas da certeza de quem está com você nessa caminhada. Então você não precisa ter todas as respostas para continuar vivendo. Você não precisa entender o porquê de cada dor para escolher seguir em frente. Você só precisa de um encontro verdadeiro com aquele que é a própria vida, com aquele que disse em João, capítulo 10, versículo 10: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Agora, me acompanhe até outro momento crucial nas Escrituras, porque eu quero te mostrar alguém que experimentou o desespero de uma forma diferente, mas igualmente devastadora. Vamos até o livro de 1 Reis, capítulo 19, onde encontramos o profeta Elias completamente esgotado, fugindo de Jezabel, que havia jurado matá-lo. Mas espera um pouco, esse é o mesmo Elias que no capítulo anterior havia desafiado 850 profetas de Baal e Azerá. O mesmo Elias que fez descer fogo do céu, o mesmo Elias que mandou matar todos aqueles falsos profetas, o mesmo Elias que correu à frente da carruagem de Acabe por cerca de 30 quilômetros com poder sobrenatural. Como é que um homem com esse currículo espiritual, com essas experiências poderosas, com essas vitórias impressionantes, chega ao ponto de sentar debaixo de um zimbro no deserto e pedir para morrer? Está lá no versículo 4. E ele mesmo caminhou um dia pelo deserto e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Você consegue perceber a honestidade brutal dessa oração? Elias não está fazendo frescura, não está sendo dramático. Ele está genuinamente exausto, física, emocional e espiritualmente drenado. E aqui está algo fundamental que eu preciso que você entenda. Servir a Deus, fazer a obra de Deus, ter vitórias espirituais, nada disso te torna imune ao esgotamento, à depressão, ao desejo de desistir. Elias tinha acabado de experimentar
um dos momentos mais poderosos da história bíblica, mas logo em seguida estava no fundo do poço querendo morrer. Sabe por quê? Porque ele era humano, porque ele tinha limites, porque depois de cada grande batalha espiritual vem uma vulnerabilidade, vem um cansaço que vai além do físico. E o inimigo conhece muito bem esse padrão. Ele sabe exatamente quando atacar, quando plantar pensamentos de derrota, quando fazer você acreditar que tudo foi em vão, que você falhou, que seria melhor desistir de tudo. Jezabel nem precisou ir atrás de Elias pessoalmente, ela apenas mandou um mensageiro dizendo que iria matá-lo, e isso foi suficiente para que o profeta entrasse em pânico e fugisse. Agora vamos analisar o contexto histórico e cultural aqui. Jezabel era a esposa do rei Acabe, uma princesa fenícia que trouxe para Israel o culto a Baal e a Será, divindades pagãs que exigiam inclusive sacrifícios humanos. Ela era conhecida por sua crueldade, por perseguir e matar os profetas do Senhor, por manipular e controlar através do medo. Quando Elias matou os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele não estava apenas vencendo uma disputa religiosa, ele estava desafiando toda a estrutura de poder que Jezabel havia estabelecido em Israel. A ameaça dela não era vazia. Ela realmente tinha poder e recursos para cumpri-la. Então, o medo de Elias era racional até certo ponto. Mas o que aconteceu foi que esse medo, combinado com o esgotamento extremo, levou Elias a um lugar onde ele perdeu completamente a perspectiva, onde tudo que ele conseguia ver era a ameaça, o perigo, a impossibilidade de continuar. Ele não conseguia mais enxergar que o mesmo Deus que fez descer fogo do céu poderia protegê-lo de Jezabel. Ele não conseguia mais se lembrar de todas as vezes que Deus havia provido e guardado sua vida. Ele estava tão consumido pela exaustão que a única coisa que fazia sentido para ele era desistir, era acabar com tudo. E o que Deus faz nesse momento? Algo absolutamente lindo e profundo que revela o coração paternal de Deus de uma forma que deveria transformar completamente a maneira como você entende o cuidado divino. Deus não repreende Elias por sua fraqueza, não o chama de covarde, não questiona sua fé, não faz um sermão sobre ingratidão depois de tudo que havia feito por ele. Não, Deus simplesmente cuida dele de forma prática e tangível. Está lá no versículo 5. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Deus enviou um anjo não com uma palavra profética, não com uma visão, não com uma manifestação de poder, mas com comida e água. O anjo preparou um bolo cozido sobre pedras quentes e uma botija de água, e disse para Elias comer e beber. E depois que Elias comeu e bebeu, ele deitou novamente. E o anjo voltou uma segunda vez, tocou nele de novo e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Versículo 8 diz: levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você está captando a mensagem profunda aqui? Às vezes, a solução espiritual para a sua crise começa com cuidados básicos e práticos. Dormir adequadamente, se alimentar direito, descansar, recuperar as forças físicas. Deus não tratou o esgotamento de Elias apenas com oração e jejum. Ele tratou com sono e comida, porque Deus criou você como um ser integral, com corpo, alma e espírito. E quando uma dessas áreas está comprometida, as outras são afetadas também. Quantas vezes você está espiritualmente vulnerável simplesmente porque está fisicamente exausto? Quantas vezes seus pensamentos sombrios aumentam porque você não está dormindo o suficiente, porque está se alimentando mal, porque está negligenciando seu corpo? Eu não estou dizendo que toda luta espiritual se resolve com uma boa noite de sono e uma refeição nutritiva, mas estou dizendo que Deus se importa com essas necessidades básicas e que cuidar delas é parte fundamental da sua resistência espiritual.
E olha só, depois que Elias se alimentou e descansou, depois que recuperou suas forças, aí sim Deus o levou até o Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai, onde Moisés havia recebido os 10 mandamentos, e lá teve uma experiência profunda com Deus. Mas mesmo nessa experiência, Deus faz algo surpreendente. Primeiro veio um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas, mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois veio fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada, e era ali que Deus estava. Está no versículo 12 do capítulo 19. Sabe o que isso significa? Que depois de todas aquelas manifestações poderosas no Monte Carmelo, depois do fogo que desceu do céu, do milagre espetacular, Deus queria ensinar algo novo para Elias, que sua presença nem sempre vem com estrondo e espetáculo. Às vezes, sua presença é suave, é silenciosa, é íntima, é um sussurro que só quem está realmente atento consegue ouvir. E foi nesse sussurro que Deus perguntou: "Que fazes aqui, Elias?" Não era uma pergunta de acusação, era uma pergunta de convite ao diálogo, de abertura para que Elias expressasse o que estava sentindo, suas frustrações, seus medos, sua solidão. E Elias responde com total honestidade, dizendo que tem sido zeloso pelo Senhor, que os israelitas abandonaram a aliança, derrubaram os altares e mataram os profetas, e que ele ficou sozinho e estão procurando tirar sua vida também. Versículo 14. Elias estava se sentindo completamente sozinho, abandonado, como se fosse o último servo fiel de Deus em toda a nação, e essa sensação de solidão estava esmagando ele. Mas então Deus faz algo lindo. Ele corrige a perspectiva distorcida de Elias. Deus diz: "Eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal." Versículo 18. Elias não estava sozinho. Havia 7.000 pessoas que não haviam se curvado aos ídolos, mas ele estava tão consumido pela sua dor que não conseguia ver além dela. Não conseguia perceber que havia outros fiéis, que havia uma comunidade, que ele não era o único. E depois disso, Deus não apenas conforta Elias, ele também o recomissiona, dá a ele novas tarefas específicas, unge novos reis e profetas, inclusive Eliseu, que seria seu sucessor, dando a Elias um senso renovado de propósito e direção. Então, olha que interessante o processo de restauração aqui. Primeiro, Deus cuida das necessidades físicas básicas. Depois, ele se revela de forma íntima e pessoal. Depois, ele escuta e valida os sentimentos de Elias. Depois, ele corrige a perspectiva distorcida pela dor. E, finalmente, ele restaura o senso de propósito e missão. Agora eu quero trazer isso direto para a sua realidade, para o seu dia a dia, porque histórias bíblicas não servem apenas para conhecimento teológico, elas servem para transformação prática. Se você está vivendo um momento onde a vontade de desistir está batendo forte na sua porta, eu preciso que você faça uma avaliação honesta. Como estão suas necessidades básicas? Você está dormindo o suficiente ou passa as madrugadas acordado, ruminando problemas, navegando nas redes sociais, alimentando sua ansiedade com notícias ruins e comparações destrutivas? Você está se alimentando adequadamente ou tem sobrevivido de fast food, refrigerante e alimentos que só aumentam sua inflamação e desequilíbrio emocional? Você tem descansado de verdade ou confunde descanso com procrastinação, com horas perdidas em entretenimento vazio, que deixa você ainda mais vazio por dentro? Porque às vezes você está atribuindo ao diabo a batalha espiritual, ao pecado. Aquilo que na verdade é consequência de negligência com seu próprio corpo e mente que Deus te deu para cuidar. E eu não estou tirando a responsabilidade das lutas espirituais reais, não estou negando que existe uma batalha no mundo invisível. Estou dizendo que você precisa ser sábio e integral na forma como lida com suas crises. Precisa cuidar de todas as áreas, porque elas estão interligadas. Depois,
você precisa criar espaços para ouvir a voz mansa e delicada de Deus. E olha, eu sei que isso parece clichê. Eu sei que você já ouviu 1000 vezes que precisa orar e ler a Bíblia, mas eu estou falando de algo mais profundo do que rituais religiosos. Estou falando de você desligar o barulho incessante que te cerca, desligar a televisão, as notificações do celular, as vozes externas que ficam te dizendo o que você deveria ser, como deveria viver, o que deveria conquistar. Estou falando de você criar momentos de silêncio real, onde você pode simplesmente estar na presença de Deus, sem agenda, sem pedidos urgentes, sem desespero, apenas estar, apenas ouvir, apenas receber. Porque é nesses momentos que Deus pode falar ao seu coração de uma forma que nenhum sermão, nenhum vídeo no YouTube, nenhum livro de autoajuda cristão pode fazer. É nesse silêncio que você percebe que não está sozinho, que há uma presença amorosa bem ali com você, sustentando você mesmo quando você não sente nada, mesmo quando parece que Deus está distante ou indiferente. Elias precisou ir até o Monte Horebe, precisou entrar numa caverna, precisou estar quieto o suficiente para ouvir o sussurro. Você também precisa encontrar seu Horebe, seu lugar de encontro, seu espaço sagrado onde tudo mais fica de fora e só resta você e Deus. E tem mais uma coisa crucial que eu aprendo com a história de Elias. Você precisa corrigir as perspectivas distorcidas que a dor criou em você. Quando Elias disse que estava sozinho, ele estava mentindo para si mesmo. Não intencionalmente, mas porque a dor tinha estreitado tanto seu campo de visão que ele só conseguia ver abandono e solidão. E você? Quais mentiras você tem acreditado sobre si mesmo, sobre sua vida, sobre Deus, por causa da dor que você está sentindo? Será que você também está acreditando que está sozinho, quando na verdade existem pessoas ao seu redor que se importam com você, mas você está cego para isso? Será que você está acreditando que Deus te abandonou, quando na verdade Ele tem estado ali o tempo todo, mas você perdeu a capacidade de perceber sua presença? Será que você está acreditando que sua vida não tem mais propósito, quando na verdade existe um chamado específico de Deus sobre você que ainda precisa ser cumprido? A dor tem esse poder terrível de distorcer a realidade, de fazer montanhas parecerem montanhas impossíveis, quando na verdade são apenas colinas que você pode escalar com a ajuda certa. Então, parte do processo de não desistir de viver envolve desafiar ativamente essas narrativas destrutivas que se formaram na sua mente, envolve buscar a verdade de Deus, mesmo quando seus sentimentos gritam o contrário. Envolve escolher acreditar no que Deus diz sobre você mesmo quando tudo ao seu redor parece contradizer isso. E por último, você precisa ter um propósito restaurado, uma razão para continuar que vai além da simples sobrevivência. Elias não foi apenas consolado e mandado de volta para casa se esconder. Ele foi recomissionado, recebeu novas tarefas, foi direcionado para ungir novos líderes, foi apresentado a Eliseu, que seria seu discípulo e sucessor. Isso deu a Elias algo pelo que viver além dele mesmo, algo que transcendia sua própria dor e medo, algo que conectava sua vida a um propósito maior. E você precisa desse mesmo elemento na sua jornada. Não adianta apenas superar a crise se você voltar para uma vida vazia de significado, uma rotina mecânica onde você apenas existe, sem realmente viver. Deus tem um propósito específico para você, um chamado único que só você pode cumprir, contribuições que só você pode dar ao reino de Deus e às pessoas ao seu redor. E enquanto você não descobrir isso, enquanto você não se conectar com esse propósito, você vai continuar vulnerável a novas crises, novos desejos de desistir. Por quê? Uma vida sem propósito é uma vida que não vale a pena ser defendida com todas as forças. Mas deixa eu te falar uma coisa com toda a sinceridade e dureza que esse momento exige. Você não pode ficar esperando que Deus faça tudo sozinho,
enquanto você fica parado reclamando, se vitimizando, culpando todo mundo e todas as circunstâncias pela sua miséria. Sim, Deus é misericordioso. Sim, Ele entende suas fraquezas. Sim, Ele cuida de você nas suas necessidades básicas, como fez com Elias. Mas depois disso, depois de ser cuidado, alimentado, descansado, ter encontrado Deus, ouvido sua voz, Elias teve que levantar e caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe. Ele teve que fazer sua parte, teve que colocar um pé na frente do outro, mesmo ainda assustado, mesmo ainda não entendendo tudo, mesmo ainda processando o trauma. E você também vai precisar fazer sua parte. Vai precisar tomar decisões difíceis, vai precisar mudar hábitos destrutivos, vai precisar buscar ajuda profissional se necessário, seja terapia, tratamento médico, acompanhamento psiquiátrico. Não tem absolutamente nada de errado ou de falta de fé em procurar esses recursos que Deus colocou disponíveis para você. Vai precisar cortar relacionamentos tóxicos que só drenam você. Vai precisar estabelecer limites saudáveis, mesmo que isso desagrade pessoas. Vai precisar parar de consumir conteúdo que alimenta sua ansiedade e depressão. Vai precisar ser intencional em construir uma rotina que sustente sua saúde mental e espiritual. Agora me deixa levar você até um terceiro exemplo, e esse aqui vai direto no coração de muita gente que se sente presa em ciclos destrutivos e não consegue sair. Vamos até o Evangelho de João, capítulo 5, onde Jesus encontra um homem que havia passado 38 anos esperando ser curado junto ao tanque de Betesda. Esse tanque era um lugar onde muitos doentes, cegos, mancos e paralíticos ficavam esperando porque havia uma crença de que um anjo descia de tempos em tempos e agitava a água, e o primeiro que entrasse depois disso seria curado de qualquer doença que tivesse. Então imagine a cena: dezenas, talvez centenas de pessoas doentes e desesperadas, todas competindo para entrar primeiro na água, todas com esperança de ser a sortuda da vez. E no meio dessa multidão estava esse homem, há 38 anos na mesma situação, esperando sua chance de cura que nunca chegava, porque ele não conseguia entrar na água primeiro. Não tinha ninguém para ajudá-lo. Sempre alguém mais rápido chegava antes dele. Jesus chega ali, vê aquele homem deitado, e sabendo que ele estava assim há muito tempo, faz uma pergunta que à primeira vista parece óbvia e até cruel: queres ficar são? Versículo 6. Por que Jesus perguntaria algo tão óbvio para alguém que claramente está doente há décadas? É claro que ele quer ficar são, não é? Mas Jesus conhece o coração humano melhor do que nós mesmos. E ele sabe que depois de tanto tempo vivendo de uma certa forma, depois de tanto tempo definido por uma condição, a pessoa pode desenvolver uma identidade tão amarrada à sua dor, à sua limitação, à sua condição de vítima, que a cura passa a assustar mais do que a doença. Porque se esse homem fosse curado, ele teria que assumir responsabilidades, teria que trabalhar, teria que viver uma vida normal, teria que abandonar a segurança previsível da sua condição de doente, que justificava todas as suas falhas e limitações. Então Jesus não está sendo cruel, ele está sendo profundamente perspicaz. Ele está forçando o homem a confrontar uma verdade desconfortável. Será que você realmente quer mudar? Ou você já se acomodou na sua dor, já se acostumou tanto com ela, que virou sua zona de conforto distorcida? E olha a resposta do homem no versículo 7. Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele não responde sim ou não. Ele dá uma desculpa, uma justificativa. Ele explica por que não consegue ser curado. Ele coloca a responsabilidade em fatores externos. Não tem ninguém para ajudá-lo. Outras pessoas são mais rápidas. Ele está em desvantagem. E quantas vezes você faz exatamente isso? Quando alguém te pergunta por que você não muda, por que continua no mesmo ciclo destrutivo, por que não busca ajuda, por que não toma as decisões necessárias para sair da sua situação, qual é a sua resposta? Será que não são só desculpas,
sofisticadas, justificativas elaboradas que colocam toda a responsabilidade fora de você? Eu seria diferente se tivesse nascido em outra família. Eu estaria melhor se não tivesse passado por aquele trauma. Eu conseguiria mudar se tivesse dinheiro. Eu seria feliz se aquela pessoa não tivesse me magoado. E olha, eu não estou dizendo que essas coisas não são reais. Não estou dizendo que traumas não existem ou que circunstâncias difíceis não importam. Mas estou dizendo que enquanto você continuar usando isso como desculpa para não agir, para não mudar, para não buscar ajuda, você vai ficar exatamente onde está, deitado à beira do tanque por mais 38 anos. Mas Jesus não entra nessa conversa de desculpas. Ele simplesmente ordena no versículo 8: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele não cura o homem primeiro, para depois pedir que ele se levante. Ele ordena que o homem se levante como parte do processo de cura. É no ato de obedecer, de fazer o que parece impossível, de tentar mesmo sem garantias, que a cura acontece. E imediatamente o homem ficou são, tomou o seu leito e andou. Versículo 9. Imagine o que passou pela cabeça desse homem naquele momento. Ele tinha todas as razões para dizer: eu não posso, são 38 anos paralítico, meus músculos estão atrofiados, meus ossos estão fracos, isso é impossível. Mas algo na autoridade de Jesus, algo naquela ordem direta e sem rodeios, despertou nele uma obediência que abriu espaço para o milagre. Ele tentou, ele fez o movimento de se levantar, e no processo desse movimento impossível, a força veio, a cura aconteceu, a transformação se manifestou. E eu preciso aplicar isso diretamente na sua vida agora, porque muitas vezes você está esperando sentir vontade de mudar antes de começar a mudar. Está esperando as circunstâncias ficarem perfeitas antes de tomar alguma atitude, está esperando Deus fazer um milagre espetacular antes de você dar o primeiro passo, está esperando ter certeza absoluta de que vai dar certo antes de se arriscar. Mas não é assim que funciona. Não é assim que a fé opera. Fé é dar o passo enquanto ainda está escuro, é obedecer à ordem de Deus mesmo quando parece impossível, é levantar do seu leito de enfermidade emocional e espiritual, mesmo sem sentir forças. E é nesse ato de obediência, nesse movimento de fé, que o poder de Deus se manifesta, que a transformação acontece, que você descobre uma força que não sabia que existia dentro de você, porque na verdade não vem de você, vem do Espírito de Deus que habita em você. Então pare de esperar condições ideais que nunca vão chegar. Pare de esperar sentir vontade. Pare de esperar motivação externa. Pare de esperar que alguém venha te resgatar e simplesmente obedeça ao que você já sabe que Deus está te dizendo para fazer. Seja isso buscar ajuda profissional, seja perdoar alguém que te magoou, seja largar um vício, seja recomeçar depois de um fracasso, seja investir num novo projeto, seja reconstruir relacionamentos quebrados. Agora tem um detalhe muito interessante que acontece depois da cura desse homem. Em João 5, versículo 14, Jesus o encontra novamente no templo e diz: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus liga a condição do homem com algum pecado, com alguma escolha errada que ele tinha feito no passado e que tinha consequências ainda presentes na sua vida. Eu não sei qual era o pecado específico desse homem, a Bíblia não detalha, mas Jesus deixa claro que havia uma conexão e, mais importante ainda, Jesus avisa: não volte para aquilo que te trouxe até aqui. Não repita os mesmos erros. Não retorne aos mesmos caminhos destrutivos, senão algo pior pode acontecer. E isso é crucial para você entender. Não adianta Deus operar um milagre na sua vida. Não adianta você ser curado, liberto, restaurado, se você volta exatamente para os mesmos comportamentos, para as mesmas escolhas, para os mesmos ambientes e relacionamentos que te destruíram da primeira vez. Você precisa entender que liberdade exige responsabilidade, que cura
exige manutenção, que restauração exige vigilância constante, que você não pode ser passivo na preservação da sua própria saúde espiritual, emocional e mental. Eu vejo muitas pessoas orando por libertação, participando de campanhas, jejuando, buscando Deus com intensidade, e Deus realmente opera, realmente liberta, realmente cura. Mas então essas mesmas pessoas voltam para o relacionamento abusivo, voltam para o vício, voltam para as amizades que só as puxam para baixo, voltam a consumir o mesmo conteúdo destrutivo, voltam aos mesmos padrões de pensamento negativos e em pouco tempo estão de volta na mesma prisão, às vezes numa prisão ainda pior, porque agora carregam também a culpa e a vergonha de ter desperdiçado a oportunidade que Deus deu. Então, quando Jesus diz, não peques mais, ele não está sendo legalista, ele está sendo protetor. Ele está dizendo, eu te dei uma segunda chance, uma nova vida. Agora você precisa honrar isso fazendo escolhas diferentes, vivendo de forma diferente, protegendo essa liberdade que custou tão caro. E isso significa que você vai precisar renunciar coisas, vai precisar dizer não para convites, não para tentações, não para atalhos aparentemente inofensivos que você sabe muito bem onde vão te levar. Vai precisar ser radical em algumas áreas da sua vida. E radical aqui não significa extremismo, significa ir à raiz do problema e arrancar pela raiz, ao invés de apenas cortar as folhas e deixar a raiz intacta para brotar de novo daqui a alguns meses. Deixa eu te contar como isso funciona na prática, porque eu sei que tudo isso pode parecer muito teórico e distante da sua realidade. Imagine uma pessoa que luta com depressão há anos, que já pensou em suicídio, que tem dificuldade de sair da cama de manhã, que perdeu o prazer em coisas que antes amava, que se sente como se estivesse apenas sobrevivendo e não vivendo. Essa pessoa finalmente reconhece que precisa de ajuda e começa a terapia, começa tratamento adequado, começa a se aproximar de Deus de forma genuína, ao invés de apenas cumprir rituais religiosos. Aos poucos, com muito esforço e muita disciplina, a névoa começa a se levantar, a vida começa a ter cor novamente, a vontade de viver começa a retornar. Mas então essa pessoa precisa fazer escolhas conscientes todos os dias para manter essa melhora. Precisa continuar tomando a medicação, mesmo quando acha que não precisa mais. Precisa continuar indo à terapia, mesmo quando não sente vontade. Precisa continuar tendo momentos de oração e leitura bíblica, mesmo quando parece que não está sentindo nada. Precisa continuar se exercitando, mesmo quando o corpo resiste. Precisa continuar se alimentando bem, mesmo quando seria mais fácil voltar aos velhos hábitos. Precisa continuar dizendo não para isolamento social mesmo, quando é tentador se trancar no quarto, porque a real é essa. Recuperação não é um evento único, é um processo contínuo que exige compromisso diário. E tem dias que você vai fazer tudo certo e ainda assim vai se sentir mal, vai questionar se vale a pena, vai ter vontade de desistir de novo. E é justamente nesses dias que você precisa se lembrar das palavras de Paulo em Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O princípio da semeadura e colheita se aplica também à sua saúde mental e espiritual. Você não planta hoje e colhe amanhã. Existe um tempo entre a semeadura e a colheita. Um tempo onde você precisa continuar regando, continuar cuidando, continuar protegendo o que foi plantado, mesmo sem ver ainda os frutos, mesmo sem ter evidências tangíveis de que está funcionando. Mas se você não desfalece, se você não desiste, se você persevera, a colheita vem, a transformação se consolida, a vitória se estabelece. E aqui vai algo que pode te surpreender. Não desistir de viver não significa estar feliz o tempo todo, não significa não ter dias ruins, não significa ter todas as respostas ou nunca mais sentir dor. Não desistir de viver significa escolher continuar mesmo nos dias ruins.
Significa buscar ajuda quando a dor fica insuportável, ao invés de se entregar a ela. Significa acreditar que existe algo do outro lado dessa escuridão, mesmo quando você não consegue ver ainda. Significa dar um passo de cada vez, mesmo quando você não enxerga o caminho completo. É escolher a vida como Deuteronômio 30, versículo 19 diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Essa escolha está diante de você todos os dias, em decisões pequenas e grandes, em pensamentos que você alimenta ou rejeita, em caminhos que você segue ou abandona. E ninguém pode fazer essa escolha por você, nem seus pais, nem seus amigos, nem seu pastor, nem seu terapeuta, nem mesmo Deus vai forçar você a escolher a vida. Ele apresenta as opções, ele mostra as consequências, ele te encoraja, te sustenta, te capacita, mas a escolha final é sua, a responsabilidade é sua, e você vai ter que assumir isso ao invés de ficar esperando que alguém tome essa decisão por você. Então hoje, neste momento, depois de tudo que conversamos aqui, eu preciso que você responda a mesma pergunta que Jesus fez àquele homem. Você quer ficar são? Você realmente quer viver? Ou você já se acomodou na sua dor? Você está disposto a fazer o que for necessário, a pagar o preço que for preciso, a renunciar o que precisa ser renunciado, a mudar o que precisa ser mudado, a buscar ajuda onde ela está disponível, a obedecer a Deus mesmo quando não entende, a dar o próximo passo mesmo sem garantias? Porque se você quer, se você verdadeiramente deseja viver e não apenas existir, então hoje é o dia de começar. Hoje é o dia de tomar decisões concretas. Hoje é o dia de parar de dar desculpas e começar a dar passos, pequenos que sejam, mas reais, tangíveis, que te movem na direção da vida abundante que Jesus prometeu. E eu estarei orando por você, acreditando que o mesmo Deus que cuidou de Jó no meio da maior dor, que alimentou e restaurou Elias no deserto, que curou o paralítico de Betesda, esse mesmo Deus está com você agora, está te dando forças que você não sabia que tinha, está abrindo caminhos que você não consegue ver ainda, está trabalhando todas as coisas para o seu bem, está te sustentando mesmo quando você não sente, e não vai te deixar desistir, porque Ele não desistiu de você. Se você chegou até aqui, se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, eu quero te pedir para se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações, porque todo dia eu trago uma palavra como essa, um devocional, que pode ser exatamente o que você precisa ouvir para continuar, para não desistir, para se levantar mais uma vez. E nos comentários aqui embaixo, conte sua história, compartilhe o que você está enfrentando, sugira temas para os próximos vídeos, porque sua participação faz toda a diferença. Ajuda o canal a crescer e levar essa mensagem de esperança para mais pessoas que estão lutando como você. Que Deus abençoe você abundantemente, que Ele te dê forças para vencer cada batalha, que Ele restaure completamente sua vontade de viver e que você descubra o propósito maravilhoso que Ele tem para a sua vida. Amém e amém.